Então aqui agora, né, nós vamos ver o quadrado produto notável, viu? O nosso assunto de agora vai ser produto notável. O capítulo 1 aí da página 62, né, a gente vai ver, dando a sequência ao nosso assunto, né? Está iniciando o novo capítulo, né? Então a gente está vendo aí os produtos notáveis. Então aqui, no oitavo ano você estudou monômio e polinômio, né? Vamos lembrar, né? A gente sabe que o monômio é formado por um termo só, né? É o binômio por dois termos, né? O trinômio por três, e quando eu tenho mais de três eu chamo de polinômio, né? Que são justamente formados por letras, e também tem um termo algébrico, ou seja, vai ter uma letra por números, né? E também vai ter o termo algébrico, que vai ser uma letra que vai acompanhar, né? E essa junção desse número com esse termo algébrico, com essa letra, né, vão formar as expressões, né? Então a gente tem o monômio, né? Quando a gente tem dois, tem o binômio, e assim vai, né? Lembra que daqui também a gente poderia dizer qual era o grau desse monômio, o grau do polinômio, né? Igual a gente lembrando um pouquinho do oitavo ano, né? Viu? Né? Aí é o seguinte, pela formação desses monômios, ou seja, desses termos algébricos, é que nós vamos entrar justamente no nosso assunto de produto notável, né? Vai partir daí, né? Por causa dessa junção, dessa multiplicação entre dois monômios, entre dois binômios, né? No caso, é que nós vamos ter a formação do produto notável como o quadrado da soma de dois termos, né? Ou então o quadrado da diferença de dois termos, viu? Então aqui a gente tem o quadrado da soma, quando eu tenho mais e mais, né? Que vai ser, ó, o termo mais o outro ao quadrado, né? Quando eu tenho menos, os dois são menos, né? Viu? Tá aqui os dois termos também colocados ao quadrado, né? Ou então quando eu tenho o produto da soma pela diferença, né? Ou seja, que vai ser a multiplicação entre dois termos com o sinal de mais vezes os dois com o sinal de menos, né? A soma pela diferença. Então a gente vai ver cada caso. No caso do produto notável da soma de dois termos, viu? Tem uma A gente vai sempre aplicar uma regrinha, né, para resolver, ou seja, é uma musiquinha, né? Como é que a gente resolve o quadrado da soma? A gente vai fazer sempre o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro, né? Vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, ó, uma forma bem simples de você ver como resolve. Ó. Nesse caso aqui eu tenho x e y, né? Então, o meu primeiro termo é a letra x. O que eu chamo de segundo termo ali é a letra y, né? Então, o primeiro e o segundo termo são esses. Viu? E no meio deles dois tem um sinal de mais aqui tá elevado ao quadrado. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Ó? Eu começo sempre com o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? É o x. Então, eu vou começar sempre com o primeiro ao quadrado e vou terminar com o segundo ao quadrado. Quem é o segundo? É o y. Então, eu já sei que eu começo com o primeiro ao quadrado e termino com o segundo ao quadrado, né? Quando aqui for mais, tanto o primeiro sinal aqui como o último sinal aqui, antes de finalizar a expressão, os dois vão ser mais, viu? Então, mais e mais. O que vai ficar aqui no meio? Aqui no meio vai ficar uma regrinha, ou seja, vai ser sempre 2, e esse sempre 2 vai multiplicar, né? Esse 2 sempre vai multiplicar o primeiro termo, que no caso ali é o x, vezes o segundo, que no caso ali é o y, né? Então a regra é assim, ó, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais esse mesmo segundo termo ao quadrado, né? Então finalizando eu vou ter x ao quadrado mais, multiplicando ali é só juntar, né? Porque não tem números, é 2xy mais o y ao quadrado, viu? Sem precisar fazer cálculos, né? Só seguindo a regrinha. Então aqui como é que você faz? Coloca, ó, pela regra. Tá aqui, né? Coloca primeiro o x ao quadrado, sinalzinho de mais. O que que fica aqui no meio? Sempre duas vezes quem? O x e o y. Então duas vezes o x e o y. Termina de novo com o sinal de mais, né?
Então, como a gente começou aqui com o quadrado do primeiro, a gente vai terminar com o quadrado do segundo. Quem é o segundo? É o y. Então tá lá, ó, y ao quadrado. Viu? Então sigam essa regra, né? Que seguindo essa regra, fica fácil de organizar o cálculo da soma de dois termos, né? O quadrado da soma de dois termos. O cálculo para o quadrado da soma de dois termos. Da mesma forma, a gente pode usar para fazer o quadrado da diferença de dois termos, viu? Tipo aqui, né? Aqui eu já tenho aqui o quadrado da diferença. Deixa eu ver que está aqui o quadrado da soma. Deixa eu ver se... Não, o quadrado da diferença, né? Então aqui, ó, o quadrado da diferença já usa também a mesma regra, ó. Vou apagar aqui para vocês verem, ó, né? Vou apagar aqui e vou aplicar a mesma regrinha. Ou seja, de acordo com o que está aqui, vocês já sabem, né? O primeiro termo é o x e o segundo é o y. Então, como é que eu começo? Colocando o primeiro número ali ao quadrado, a primeira letra. Então, x ao quadrado. Agora, meu sinal é negativo, então aqui não vai ser mais, vai ser menos, né? O que fica aqui no meio? Duas vezes. Duas vezes quem? Esse primeiro e esse segundo. Então, duas vezes o x vezes o y. Viu? Nesse caso aqui, ó, o parente só muda o primeiro sinal. O último sinal, toda vida, não importa se aqui seja mais ou menos, o segundo sinal sempre vai ser mais, né? Então, como eu comecei colocando o primeiro ao quadrado, eu vou terminar colocando o último ali, que é o y, ao quadrado. Pronto, está resolvido o quadrado da diferença. E o que vai acontecer aqui é que se aqui for mais, aqui fica mais e mais. Se por acaso ali for menos, né, fica menos e o segundo fica mais, né? Então você está vendo aqui, ó, o primeiro que é x, ficou x ao quadrado, primeiro sinal ficou menos, o que fica aqui no meio? Sempre duas vezes quem? O x e o y que estão aqui dentro, ó. O segundo sinal, como eu falei, sempre é mais, né? E se começou com o x ao quadrado, termina com o quê? Agora com o y ao quadrado. Pronto, né? Quadrado da soma e quadrado da diferença fica fácil de você perceber e fazer dessa forma, viu? Né? Fica bem simples. Continuando, né? O produto da soma pela diferença, né? Aí aqui fica o seguinte, como eu tenho o produto da soma pela diferença, ele sempre, né, ele gera uma multiplicação uma pela outra, que no caso eu até coloquei lá no exercício algumas questões dela assim para a gente fazer, né? Mas existe uma forma simples também de fazer o produto da soma da diferença, a forma simples de resolver essas duas situações aqui, ó, né? Apesar de existir um cálculo mais extenso, mas sempre, né, o produto da soma pela diferença vai resultar no quê, ó? Nesse primeiro aqui, ó, como ele está repetido duas vezes ao quadrado, o jogo de sinal mais com menos vai render menos e vai terminar também com y ao quadrado, né? Então sempre vai ficar dessa forma, ó. O primeiro ao quadrado menos o último também ao quadrado, né? O resultado do produto pela diferença sempre vai resultar isso aqui, né? Por quê? Porque os dois termos da multiplicação que vão ficar aqui no meio, eles sempre se cancelam. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, ó. Como tinha um cálculo feito aqui, ó. Então, o que que acontece? Ó? Quando eu faço esse cálculo todo, ó, o termo que fica aqui no meio, ó, menos xy, sempre se cancela com mais xy. Quem é que vai sobrar? Ó? Sempre o primeiro ao quadrado, né? Menos aqui, ó, o último ao quadrado, ó. Primeiro ao quadrado menos o último ao quadrado, né? Isso aí já é via de regra. Sempre vai finalizar dessa forma, viu? Na questão do produto notável, do produto da soma pela diferença, né? Viu? Então aqui a gente tem vários exemplos, ó, de um produto pelo outro, tipo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, repetido duas vezes, né? Então eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado elevado ao quadrado, né? Porque ele está repetido duas vezes. Aí aqui, mais com menos, menos. E 7y com 7y repetido duas vezes, eu coloco aqui o 7y também ao quadrado, né? Resolvendo isso aqui, eu vou ter, ó, x. Aí aqui, ó,
expoente sobre expoente, né? 2 vezes 2, 4. Menos aqui, ó, 7 ao quadrado vai ficar 49. E y ao quadrado, né? É o próprio y ao quadrado. Né? Você vê, ó, fechou o mesmo resultado que a gente tem ali, ó. Né, ó. E, ó, x à quarta, né? Aqui da mesma forma, ó. O 4 e o 4 se repete duas vezes, então você coloca aqui 4 ao quadrado. Menos com mais vai dar menos. Xy ao quadrado vezes xy ao quadrado, você coloca aqui xy ao quadrado, né, o y ao quadrado, e os dois vão ser repetidos também duas vezes, né? Onde aqui o 4 ao quadrado vai ficar 16, menos x elevado a 2, continua x elevado a 2, né, porque este 2 aqui, ó, né, aqui tem 1, vai ficar 1 vezes 2 dá 2. E aqui o y, né, está elevado a 2, aí 2 vezes 2, ele fica aqui com expoente 4, né, e você observa que o resultado aqui foi o mesmo, né? Viu isso no caso do produto da soma pela diferença. Perdão, produto da soma pela diferença não, né? No caso do produto da soma pela diferença sim, né? Claro, é o que a gente está fazendo, viu? Então, produto pela soma da diferença de dois termos. E no caso do quadrado da soma pela diferença, né? Como vocês estão vendo aqui, sempre fica assim, ó, o primeiro ao quadrado. Se aqui é menos, o primeiro sinal é menos. Aqui no meio é duas vezes esse primeiro e esse segundo, né? E termino, se eu comecei com o primeiro ao quadrado, eu termino com o segundo aqui também, ó, ao quadrado, né? Isso aí já é via de regra, né? Ser feito dessa forma. Tipo aqui, ó, 3x ao quadrado, eu iria colocar aqui. 3x, né? Perdão, eu começaria com o 3x ao quadrado. É que eu começo com o quadrado do primeiro. Lá é mais, né? Então aqui vai ficar mais. O que eu vou colocar aqui no meio? Duas vezes. Duas vezes quem? O primeiro, que é o 3x, vezes o 2y, que é o segundo, né? Que é o segundo ali, é o 2y. Mais, aí aqui, se eu comecei com o 3x ao quadrado, né? Que foi o primeiro aqui, eu vou terminar com esse 2y aqui ao quadrado, né? Então aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9, né? Que 3 vezes 3 é 9. X ao quadrado continua x ao quadrado. Mais, multiplicando os números aqui, ó. 2 vezes 3, 6. C vezes 2, 12. Aí tem duas letras, x e y, junta o x com o y, né? Mais, aqui, ó, 2 ao quadrado vai dar 4. Né? Que 2 vezes 2 é 4. E y ao quadrado continua y ao quadrado. Aí você pode conferir aqui, ó, 9x ao quadrado mais 12xy mais 4y ao quadrado, né? A regrinha, viu? Do quadrado da diferença de dois termos, né? Perdão, do quadrado da soma de dois termos. Lembre, se for o quadrado da diferença, o primeiro sinal sempre é menos e o segundo sinal sempre vai ser mais, viu? Então, é mais ou menos assim, né? A questão aqui é mais o entendimento da regra, viu? Para você resolver, né? Não vai importar tanto você aplicar o cálculo de forma mais extensa, de uma forma grande, calculando ele, não, você pode seguir essa regra, né? Agora é aprender ela, né? Como é que funciona o quadrado da soma e o quadrado da diferença. É sempre assim, o quadrado do primeiro, né? Ou seja, o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se for diferença, o primeiro sinal é menos e o segundo é mais. A única diferença que tem nessa regra do quadrado da soma e do quadrado da diferença é esse primeiro sinal aqui, que no caso da soma é mais e mais, né? E no caso da diferença aqui é menos e aqui é mais, viu? Né? Então, sempre a regra aplicada assim, viu? E no caso do produto da soma pela diferença de dois termos, é só termina com o primeiro ao quadrado menos o último também ao quadrado, né? Aplicando a regra para não precisar desenvolver o cálculo, viu? Então a gente finaliza por aqui, né? E se você não tiver se inscrito ainda no canal, se inscreva, viu? Agradeço, então até a próxima aula.